Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira, que vai falar do Boletim Focus. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Quais são as projeções do mercado? Bom dia, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Mercado Financeiro destacando o Boletim Focus, que sai toda segunda-feira de manhã. O que é o Boletim Focus? É uma compilação de pesquisas feitas pelo Banco Central com cerca de 100 instituições financeiras, coletando as projeções dos analistas para esse ano e também para o ano que vem. E uma boa notícia, pela 15ª semana consecutiva, caiu a projeção de inflação para esse ano. E pela segunda semana consecutiva, subiu a projeção de crescimento econômico para o ano que vem. Vamos para o telão acompanhar as projeções do mercado financeiro do Boletim Focus do Banco Central. Essa pesquisa, como eu disse, sai toda segunda-feira através de uma pesquisa feita com o mercado financeiro. Vamos ao telão, então. Repare aqui, 2022, setinha para baixo. Como eu disse, pela 15ª semana consecutiva, o mercado reduziu a inflação ainda alta, é verdade, 5,71%. Lembrando que o teto da meta deste ano é de 5%, portanto, a gente já pode afirmar que o Banco Central vai estourar o teto da meta. Mas convenhamos, para quem chegou a ter uma inflação acima de 10%, encerrar o ano com 5,71% é uma boa notícia. E para o ano que vem, que o mercado projeta uma inflação de 5%, portanto, uma inflação menor, mas ainda insuficiente para cumprir a meta. Por quê? Porque o teto da meta do ano que vem é um pouco menor do que esse ano, é de 4,75%, então precisa melhorar essa projeção para o ano que vem. Quando a gente vem para o PIB, crescimento econômico do Brasil, as projeções melhoraram. Esse ano, 2,70%, lembrando que no começo do ano o mercado apostava em PIBinho, crescimento menor do que 0,5%, hoje está em 2,70%, e para o ano que vem, pela segunda semana consecutiva, o mercado melhorou, agora 0,54%, ainda um crescimento pequeno. Eu insisto na tese de que o Brasil tem totais condições de crescer 1,5% no ano que vem, independentemente de quem venha vencer as eleições agora no fim do mês. Para câmbio, dólar para este ano, 31 de dezembro, R$ 5,20. Por ano que vem, 31 de dezembro de 2023, R$ 5,20. Taxa Selic, taxa básica de juros, para esse ano não muda mais, 13,75%. Por ano que vem, o mercado projeta uma redução a partir de meados do ano, encerrando 2023 com o Selic em 11,25%. Para comentar essas projeções do mercado financeiro, nós temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o Lucas Fiorelli, ele que é assessor financeiro pela Planejar, Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Lucas, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Muito bom dia, Luiz. Lucas, como é que você enxerga essas projeções do mercado financeiro? Eu queria ouvir a sua análise em termos de inflação e crescimento econômico para o Brasil. Acho que tanto a inflação quanto o crescimento econômico vem surpreendendo cada vez mais o consenso. Temos um probleminha técnico com o Lucas, acho que o microfone dele está desligado. Então, daqui a pouquinho a gente retoma a entrevista com o Lucas. Eu vou aproveitar para chamar, então, uma reportagem sobre o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que fez um alerta importante, um alerta de que a pandemia e a guerra aumentaram a fome no mundo. Acompanhe a reportagem de Marcelo Matos. Efeitos da pandemia, guerra e secas derrubaram a produção com aumentos expressivos nos custos e, consequentemente, a expansão da fome no mundo. O Fundo Monetário Internacional avalia que 48 países, grande maioria na África, dependem de saídas emergenciais para garantir a subsistência de parcela significativa das suas populações. O FMI aprovou empréstimos voltados a choques alimentares e pretende discutir com credores, explica o economista do Banco Mundial, Otaviano Canuto. O FMI e o Banco Mundial podem, ou estão tentando, criar fundos, usar fundos que já existem para financiar, para ação de emergência
de financiar importações de alimentos para esses países, né? E também, eventualmente, para ajudar a financiar programas domésticos de suporte à população em pior situação. Canuto reforça que muitos países e credores estão dispostos a prolongar as dívidas sem perdões aos valores envolvidos. O cenário mundial de escassez de alimentos acabou sendo favorável ao agronegócio brasileiro. Mesmo com a subida de juros em curso nos Estados Unidos e no resto do mundo avançado, a gente não está com tanta preocupação com o balanço de pagamentos brasileiro, até porque a conta corrente foi bem, até porque o saldo comercial foi melhor do que esperado por conta dos preços. Agora, quando você olha para a parcela da população lá embaixo, na pirâmide, para quem os alimentos constituem uma parte importante do orçamento familiar, esses sofreram bastante, né? O sofrimento só não foi maior por conta, evidentemente, da existência de mecanismos como antes o Bolsa Família e agora renomeado e aumentado pelo Bolsonaro, né? Como é que se chama? Auxílio Brasil. Além da África, países do Oriente Médio em conflito também estão na lista dos mais vulneráveis. Numa análise do Banco Mundial e do FMI, a crise alimentar envolveria o recorde de 345 milhões de pessoas com dificuldades para sua subsistência hoje no mundo. É lamentável, a fome no mundo é uma das sequelas econômicas e sociais que ficaram da pandemia e desta guerra. Bom, vamos retomar então a nossa entrevista com o Lucas Fiorelli, da Planejar. Lucas, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, Luiz. Prazer é todo nosso. Lucas, eu te perguntava então sobre as projeções econômicas de inflação e crescimento econômico para o Brasil. Tanto projeção de crescimento econômico quanto a inflação surpreendeu bastante o mercado, né? Dado que o crescimento veio acima do consenso e a inflação, o Banco Central tendo uma postura de elevação antecipada na taxa de juros, está conseguindo conter, tanto que você anunciou agora na abertura, a deflação aí de setembro. E, enfim, isso está caminhando para um crescimento plausível que favorece a economia brasileira como um todo. Agora, Lucas, você acha que o crescimento econômico do Brasil, o ano que vem, ele vai ser robusto, vai ser um crescimento mais fraco? E de que forma o mundo como um todo, crescendo menos, a gente pega Estados Unidos subindo juros, Europa subindo juros para combater a inflação. Isso vai desacelerar as economias mais ricas. Pode atrapalhar um pouco o Brasil. Como é que você enxerga esse Brasil em 2023? O Brasil em 2023, eu acredito que estou com um tom mais otimista do que lá fora. Lá fora, eles ainda estão nesse ciclo de alta de juros, a gente já passou por isso, então a gente está precificando que no segundo semestre do ano que vem a gente comece a ter uma queda nos juros brasileiros, né? E isso acaba sendo muito bom para o investidor, para o médio e longo prazo. Lógico que lá fora impacta sim, porque a gente depende do capital estrangeiro, a gente depende do volume que vem lá de fora. Então, lógico que se tiver algo fora do radar, algo que a gente não espere, que seja muito crítico, no momento vai impactar aqui, não tem como. Então, para o Brasil, a gente já segue otimista, lá fora a gente está um pouco mais cauteloso em relação à economia global. Agora, Lucas, esse otimismo em relação ao Brasil, eu queria saber se ele depende do resultado das eleições ou se você tem uma visão parecida com a minha, que independentemente de quem vença essas eleições, o Brasil tem de fato condições de ter um crescimento mais expressivo até do que a média do mundo. Luiz, eu estou muito contigo. Eu acho que o Brasil vai ter um crescimento, já tem um crescimento contratado. Acho que o ministro Paulo Guedes já vem falando isso, principalmente aí nas entrevistas que ele tem dado. O Brasil deve ter um investimento contratado aí para os próximos 10 anos na faixa de 900 bilhões de reais. Então, o Brasil está fadado a crescer. Bem na contramão da economia americana e principalmente da economia europeia. Muito bem, eu queria agora então conferir como está o mercado financeiro hoje. Para isso nós preparamos alguns gráficos que nós vamos projetar aqui no telão, mostrando como que estará o índice Bovespa, como está o índice Bovespa nesse momento, as principais bolsas do mundo e o mercado de câmbio. Vamos para o telão então, nós temos o índice Bovespa iniciando a semana em alta de 0,26% aos 116.681 pontos.
No próximo gráfico, a gente observa o comportamento das bolsas internacionais, a maioria no azul hoje. Então, início de semana positivo, Dow Jones 0,40%, S&P 500 0,02%, já a bolsa eletrônica Nasdaq em baixa de 0,48%. Na Europa, as principais bolsas no azul, Frankfurt 0,86% de alta, em Londres 0,07%, Paris 0,12%, na contramão Madrid queda de 0,19%. Hoje a China, depois de uma semana de feriado, voltou a ter pregão, uma queda de 1,66% em Xangai. Em Tóquio, também queda de 0,71%. Em Hong Kong, perdas de 2,95%. E no próximo gráfico, mercado de câmbio, hoje um dia de recuo das principais moedas internacionais frente ao nosso real. O dólar caindo 0,69%, vendido a R$ 5,18 e o euro, veja só o euro, caindo 1,16%, R$ 5,02. Será que o euro rompe essa barreira dos R$ 5,00? O euro que já vem perdendo do dólar há várias semanas. Bitcoin perdendo agora 0,41% aos 19.357 pontos. Queria aproveitar esse contexto do mercado financeiro para chamar de volta o Lucas Fiorelli, ele que é assessor financeiro da Planejar, para entender do Lucas como é que ele enxerga as oportunidades para nós, investidores, que vemos aqui no Brasil juros altos. Portanto, há oportunidades em renda fixa, mas, por outro lado, a Bolsa andou apanhando aí nas últimas semanas. Também imagino que existam oportunidades na Bolsa de Valores. E aí, Lucas, como escolher as melhores oportunidades neste momento para nós, investidores, pessoas físicas? Eu acho que, primeiramente, o investidor ele tem que respeitar o seu perfil de investimento. Entender, junto com o seu assessor financeiro, junto com quem atende ele, ver se ele tem um perfil conservador, moderado ou agressivo. E respeitar esse nível de percentual de risco dentro da carteira. Lógico, com os juros altos, a Selic a 13,75, acaba dando muita oportunidade para renda fixa. Porém, hoje, se a gente olhar para ativos de risco brasileiros, tem ativos que estão negociando a preços da crise de 2008, do subprime, que aí para um investidor de médio e longo prazo, acaba fazendo muito sentido no portfólio. O Lucas é especialista em renda variável. Eu quero aproveitar um pouquinho dessa expertise dele para falar sobre Bolsa de Valores. Lucas, tem oportunidades realmente na Bolsa? Como é que o investidor deve escolher essas ações? Será que é melhor investir no índice Bovespa, que reúne as principais ações? É melhor pegar um assessor financeiro e montar a sua própria carteira? E queria já emendar essa pergunta e saber se neste momento você recomenda ou não a compra de ações de estatais, já que estamos num contexto eleitoral e a gente sabe que empresas estatais têm forte influência do poder público. Bom, vamos lá. Bem como você falou, vou começar pelas estatais, que eu acho que é um pouco mais crítico, principalmente nesse momento de eleição que a gente está passando agora. Claro que se a gente tiver um governo Bolsonaro, as estatais tendem a andar. Então, tanto o Banco do Brasil como o Petrobras tendem a se valorizar nesse contexto. Dito isso, você pega também para montar um portfólio, eu acho que hoje o investidor ele tem muita informação. Então ele consegue informação na corretora, consegue informação no banco, consegue informação com o assessor de investimento. Então tem que saber muito bem peneirar isso, dado que a seleção de ações, você tem uma ampla camada de empresas, então são quase 300 empresas dentro do Ibovespa. Então, de certa forma, isso dificulta na hora de você escolher. Eu acho que um portfólio equilibrado, você colocar um pouco de commodity, colocar um pouco... Agora, com essa taxa de juros começar a arrefecer aqui no Brasil, acho que olhar um pouco de construção civil, um pouco de varejo e um pouco de setor de shoppings também acaba ajudando dentro do portfólio. Esse balanceamento, se um papel não anda no momento, o outro vai fazer a vez, então... essa seleção, você selecionar ali entre 10, 12 papéis acaba fazendo sentido para um investidor que quer esse horizonte mais de médio e longo prazo. Ações, quando você entra no mercado acionário, no mercado de renda variável, você não pode pensar com curto prazo. Você tem que pensar com um horizonte mais aí de 3, 5 anos para frente, que eu acho que daí o investidor vai ter bons retornos. Lucas, e para a gente encerrar a entrevista, faz sentido incorporar ativos, ações do exterior nessa carteira ou é melhor fugir neste momento? Luiz, eu acho que o exterior agora, eu não entraria agora neste momento, dado que
os bancos centrais lá fora estão começando esse ciclo de alta de juros e a gente não sabe até onde vai. A gente não sabe se eles vão ter um controle de inflação lá, então a gente não sabe como que vai ser esse ciclo como um todo. Então eu esperaria um pouco mais, dado que a volatilidade nos mercados vai continuar. A gente tem a questão de Rússia e Ucrânia, que é uma questão geopolítica que ainda dá preço. Tem a questão da crise energética, que também faz preço nos ativos. E quando você tem um juros alto lá fora também, a gente não sabe até onde vai ser esse ciclo. Normalmente, os americanos que utilizam as ações como saving, como poupança, eles acabam saindo do mercado de renda variável e migrando para o mercado de juros, aproveitando esses juros americanos lá fora. Muito bem, nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News Lucas Fiorelli, planejador financeiro da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, a Planejar. Lucas, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia e boa semana. Agora são 11 horas 30 minutos e para encerrar o nosso programa de hoje, vocês lembram que na semana passada a gente mostrou aqui uma pesquisa comparativa com o preço do PF, o famoso prato feito nas principais capitais do Brasil. O arroz, feijão, a mistura e a saladinha. Muito bem, o que o repórter Vitor Moraes fez? Ele foi às ruas, visitou restaurantes para constatar de fato onde está caro, onde está barato. Acompanhe. Roná Gonçalves mora no bairro da Moca, em São Paulo, e como ele é corretor de imóveis, sempre acaba almoçando na rua. Quando o apartamento visitado é no seu bairro, Roná acha que o preço do PF é justo. A faixa média de um PF lá está entre R$22 e R$25. Apesar de ser do mercado imobiliário, entendeu, há muitos anos, mas eu já tive uma experiência de comércio, então eu consigo entender a montagem do custo, entendeu? Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, em 4 capitais brasileiras, mostra que o tradicional PF, o prato feito, pode variar entre R$10 e R$56. Em São Paulo, com a refeição entre R$ 13,00 e R$ 29,99, a variação chega a 131%. Eu falo aqui de um restaurante no centro de São Paulo e o PF por aqui tem 3 preços diferentes. Se a pessoa pedir com calabresa, arroz, feijão, salada ou fritas, paga R$ 20,00. Se optar por filé de frango, R$ 21,00. E se for no caso de um contra filé tradicional, R$ 23,90. Edson trabalha no centro e geralmente almoça sempre no mesmo lugar, onde o PF custa R$ 25,00. Ele lembra que é preciso ficar atento caso o PF seja muito barato, pois pode faltar qualidade. Você acha que aqui nessa região central o preço ele tende a ficar mais ou menos parelho ou você já viu diferença gritante assim ou não? Não, já vi diferença gritante, né? Mas a qualidade vai lá para baixo, né? Então você tem que comparar o preço e a qualidade. De férias em São Paulo, Isadora Carvalho é de Recife. A analista financeira conta que lá o prato feito varia de R$ 15 a R$ 18,00. A média de preço lá é em torno de R$ 15 a R$ 18,00. O buffet é livre, mas geralmente as proteínas, a carne, quem coloca é o próprio pessoal do restaurante. Eles colocam em torno de 2 a 3 pedaços da proteína. Tem restaurantes que você mesmo se serve, no centro da cidade, por exemplo. Você vai e paga um valor já com a proteína. Então se divide muito, mas a faixa de preço é de R$ 15 a R$ 18,00. No centro de São Paulo, num restaurante na Rua Direita, o PF custa R$ 23,90, maior valor na região. Já o menor valor foi encontrado a 200 metros dali. Se a gente multiplicar essa diferença por dias úteis do mês, 22 dias em média para o ano de 2022, nos quais normalmente as pessoas fazem refeições fora de casa, ela chega a R$ 220,00 em São Paulo. Nessa lógica, em um ano, a economia em São Paulo chega a mais de R$ 2.000, considerando 11 meses, visto que o trabalhador tem um mês de férias no ano. Os valores da pesquisa da Proteste foram coletados em 4 capitais brasileiras: Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, entre os dias 1º e 11 de setembro desse ano.